E aí galera, já testei vários projetores LED LCD aqui no canal, mas esse aqui disparado é o que tem o maior ancilumes. Eu tô falando do D9W Ultra da Flixtone, um projetor para quem tá pensando em utilizar em ambientes com mais incidência de luz. E eu já falando de cara com vocês nos meus testes, ele chegou a quase 1.600 ancilumes. E esse valor aqui é muito impressionante. Já tem o estoque nacional, já tá até homologado aqui ó, pela Anatel. Aproveita a promoção que vai ter no dia 15, eu vou deixar o link dele na descrição para vocês, se tiver os cupons, eu também vou deixar todos na descrição. Além do brilho fortíssimo, ele vem com 3 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento com Android 12 não homologado. E a diferença do Ultra para o modelo normal é que o modelo normal vem com 2 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. O Ultra vai vir com controle Bluetooth, funciona muito bem, você não precisa ficar mirando no projetor. E esse projetor também tem 2 anos de garantia. Eu vou dar umas dicas para vocês, né, para quem comprou o projetor, lá para o final do vídeo para ganhar 3 anos de garantia. Na parte estrutural tem todos os sensores aqui, junto com a câmera que vai fazer autofoco, autoajuste Keystone. Também tem esse sensor que, se o ambiente estiver muito iluminado, ele vai aumentar a potência do LED. E se estiver escuro, ele vai diminuir a potência do LED, mas lá no sistema eu mostro um pouco mais sobre isso. Tem o adesivo da Anatel que eu já comentei com vocês, e essa parte aqui, gente, é metal, escovado, fica muito bonito. Só tem no modelo branco. Aqui nessa parte de cima é um LED indicativo se está ligado ou desligado. Nas entradas tem a entrada P2 e a conexão Bluetooth, mas já vou adiantando vocês que esse projetor aqui tem 3 caixas de som de 10 watts. Então é um projetor bem potente, 2 entradas USBs, então dá para utilizar vários dispositivos, pendrive, mouse, teclado. E ele também consegue alimentar certos dispositivos como Fire TV Stick ou Chromecast. Uma entrada HDMI para você colocar vários dispositivos, e é onde eu indico vocês para utilizar videogame. Daqui a pouco eu vou testar o input lag com vocês. E para utilizar um Fire TV Stick, um Mi Box, você vai extrair o máximo de qualidade dele. E a entrada RJ45, se estiver muito longe aí do Wi-Fi, você usa a entrada RJ45. O botão de liga e desliga, aqui também tem uma entrada de um receptor de infravermelho. Aqui é a entrada para o cabo de alimentação. Esse projetor é sim bivolt. Na parte de baixo desse projetor, removendo as 4 borrachinhas, você vai ter o acesso para colocar o suporte de 4 pontos. Fora que ele também tem essa furação central, dá para utilizar o tripé ou o suporte. E ele também tem essa pecinha para fazer a angulação do projetor. E claro que esse projetor também é ótica selada. Vamos lá mostrar para vocês os testes e a instalação. D9W instalado, olha o tamanho da tela que ele consegue criar com 2,60 metros, quase a 100 polegadas. Para ele completar essa tela, uns 2,75 metros, 2,80 metros. Deixa eu aproximar aqui, preciso dar uma checada no foco. Alexa, ligar a luz sala. Tenho 2 lâmpadas que eu sempre comento com vocês aqui, de 15 watts, e mesmo assim ele consegue lidar muito bem com a luz artificial. O projetor entrega um brilho muito forte, está na potência máxima. Vou mostrar aqui para vocês o teste de som rapidinho dele. Pena que na gravação não dá para ter noção do teste de áudio dele, mas olha só, eu vou botar aqui no volume máximo. Cara, o projetor é alto, tá? O som dele. Eu não vou deixar muito tempo aqui porque tem os vizinhos podem reclamar. Vou dar play aqui, ó, se liga. Cara, muito alto o som, dá para escutar os graves tranquilamente. Isso aqui você não vai precisar de caixa de som extra, porque o projetor já entrega um som bem potente. E para extrair o máximo desse projetor, eu indico vocês utilizarem alguma coisa via HDMI para extrair o máximo do projetor. Utilizando o Fire TV Stick, não necessariamente você vai precisar utilizar o Fire TV Stick, pode ser um Mi Box, pode ser qualquer outro stick que seja homologado, o máximo. Você clicando nos 3 tracinhos do projetor, você tem essa opção lateral. Eu vou até mostrar para vocês que está tudo no modo padrão, que eu sempre faço aqui em todos os projetores. Imagem avançada. Olha o tanto de função que tem aqui. Tem aqui ó, modo jogo também para você ativar e diminuir a latência do projetor. O som você consegue mudar as frequências. Aqui eu coloquei no modo música, que para mim é a melhor forma que fica nesse projetor. Acho que ele dá um ganho de grave. Modo avançado ele tem também o HDMI ARC. E deixa eu voltar aqui e entrar no diagnóstico de áudio e vídeo do próprio Fire TV Stick, que aí eu vou falando também algumas coisas. Diagnóstico de áudio e vídeo, ele ativa ali do lado o Dolby Audio, porém não funciona o Dolby Audio, tá? E ele não tem suporte a 4K. Antes que vocês perguntem aqui, ó, tela, não, vou até aqui em áudio, deixa dessa forma aqui, ó, igual aqui, ó, tá em Dolby Digital Plus. Vocês vão aqui e colocam em PCM. Normalmente ele vai ficar na qualidade
melhor disponível. Mas deixa o PCM, se você deixar no Dolby Digital, não vai sair o som. Dentro do YouTube, no Fire TV Stick, ele ativa o 1080p 60 Hz. Eu sei que dentro do sistema dele ele vai ativar o 1080p HDR. E, nossa, olha o foco desse projetor. Ele está focando muito bem, vai ter um levezinho desfoque nos cantos, mas, cara, tá muito bem equilibrado. Questão a ghost no nível desse projetor aqui, gente. Não tem ghost nenhum, cara. A qualidade da imagem dele, eu não tenho muito o que dizer, gente. A imagem está bem fluida, o nível de preto está muito bom, as cores estão bem fiéis. Eu não fiz alteração nenhuma no projetor, no modo padrão, ele já vai te entregar essa qualidade de imagem boa. Está no nível 10 de brilho e a coisa que nessa imagem principalmente, a coisa que eu mais noto nesse projetor é o brilho. O brilho dele é bem forte. Eu, nesse ambiente escuro aqui, eu nem precisava utilizar na potência máxima. Acho que potência 5 já estava muito bom. Cara, a qualidade de imagem eu não tenho muito o que dizer não, gente. O projetor está muito bem equilibrado. Tudo está funcionando muito bem, principalmente nessas imagens aí Ultra HD, que você consegue ver bastante os detalhes. Eu vou deixar outras imagens para vocês terem mais noção aí. E daqui a pouco a gente volta e entra no sistema do projetor. Dentro do sistema do projetor, segurando os 3 tracinhos, você libera essas opções, mas também tem como você fazer ali nas configurações do projetor, que daqui a pouco eu mostro para vocês. Ele vai ter 2 lojas de aplicativos, essa App Store e a Google Play Store. Instala os aplicativos por essa loja aqui, alguns não vão ter, né? O Max e o Crunchyroll eu instalo pela Google Play Store. Tem como fazer espelhamento de tela, transformar ele numa caixa de som, né? Fazendo o pareamento com o celular, ele desliga o LED e só fica o som dele, porque ele tem um som potente. O Netflix ele vai funcionar naquele modo mouse. O modo mouse você consegue ativar pelo controle dele. Essa parte de aplicativo é bem tranquilo, você consegue instalar quase tudo aqui. Eu acho que a única coisa que eu não testei foi o Prime, agora que eu fui ver. Eu testei o Netflix, o Disney, o Crunchyroll e o Max. YouTube também funciona bem. Indo para a parte de configurações, que também tem bastante coisa aqui. Ó, a rede ele conecta no 2.4, como no 5.0 GHz, até conectado no meu 5.0 aqui. Tem uma conexão boa, questão a projeção que aí tem bastante opção. Você pode deixar ele de cabeça para baixo, tranquilamente. Tem a opção de brilho, ó. Tá na potência máxima, tem como você personalizar, ó, bota na potência 4, já fica já com a potência boa, dá até para utilizar aqui no 1 tranquilamente. Mas no vídeo, como eu falei para vocês, eu vou deixar na potência máxima. Mas tem outras opções. Ó. Tem um automático, ele tem um sensor, então dependendo da luminosidade do ambiente, ele vai mudar. Modo padrão, alto brilho, né, que ele vai ficar já na potência máxima. E se você quiser baixar o ruído dele, também tem essa opção. Mas se você diminuir aqui, automaticamente ele também vai abaixando o ruído. Configuração de zoom, então você consegue diminuir bastante o tamanho da tela dele. Eu não indico você diminuir muito, porque você vai perder um pouco de qualidade de imagem, porque ele vai comprimindo um pouco os pixels. Mas esse projetor, como ele tem uma qualidade muito boa, você consegue utilizar bastante esse zoom. Foco automático, eu vou até ativar aqui, porque não vai mudar muito se ele vai ativar o foco automático. Acho só, aí, ativou o foco automático. Ele, acho que quando ele ligou, ele ativou, eu só desliguei porque eu estava mexendo no projetor, ele fica ligando toda hora. Então tem o trapézio automático, que eu também não vou ativar. Trapézio de 4 pontos, ó, você consegue mudar os 4 pontos do projetor tranquilamente. Isso aqui é bem configurável. A maioria dos projetores Android tem essas funções. Tem como você também deixar ele aqui de lado. Segurando o botão de menu aqui, ó, ele reseta as configurações. Apertei um botão de foco sem querer aqui. Mas é isso na parte de projeção. Fonte de entrada é como se você apertasse o botão Source do controle. Centro de mídia, onde tem o armazenamento do projetor, como ele tem 128 GB, dá para colocar muita coisa. Atualização, logo quando eu liguei ele apareceu uma atualização nova. Então a atualização é muito recente. E no Bluetooth, só para mostrar que o controle está conectado aqui, ó, no modo Bluetooth. Questão a fonte de boot, né? Se você quer que ele vá direto para o HDMI ou vá direto para o sistema interno do projetor, você consegue fazer isso. Linguagem, vocês estão vendo que já está em português. Opções, tem mais opções aqui, ó, preferências dos dispositivos, tem outras bastante funções. Temporizador, se você for dormir, não quer deixar o projetor ligado aí direto, né, esquecer o projetor, tem as configurações de som. Som não, aqui é a configuração do sistema. A questão de configurações de som, vocês vão conseguir só alterar naquele menuzinho que eu mostrei para vocês, segurando os 3 tracinhos. Ó, abrindo essa aba lateral, você consegue mudar as frequências.
Eu já até botei no modo música ali. Sobre o projetor, nome é Flixton D9W, versão Android 12, memória RAM 3 GB e 128 GB de armazenamento. É bastante armazenamento. E a última opção é limpar a memória. Então, se você abriu muito aplicativo, como ele tem 3 GB de memória RAM, é bastante GB, né, para projetor. Então isso aí vocês não vão utilizar muito, porque o projetor é fluido, dá para navegar tranquilamente. E para quem está pensando em jogar numa tela gigantesca, esse projetor consegue facilmente chegar a 300 polegadas. E no teste de input lag, ativando o modo jogo em 1080p, ele alcançou 35 ms de input lag, que é um ótimo resultado principalmente para jogos offline. E com a ajuda da câmera térmica deu para ver a dissipação de calor desse projetor. Vou deixar também o consumo na tela para vocês. Deixei ele ligado mais ou menos umas 5 horas seguidas na potência máxima e mesmo assim ele manteve os 45 graus totalmente equilibrado. Mas se você usar no modo ruído, ele vai cair para 38 graus. Ou seja, um projetor que aguenta tranquilo longos períodos de uso. Só vale um aviso, nunca obstrua as entradas e saídas de ar, porque pode superaquecer o projetor. E antes de dar meu veredito final, não se esqueça de se inscrever, curtir. Se tem a opção de hypar, você ajuda demais o vídeo. Se tem dúvida, deixa aí nos comentários. Comprando com meus links, vocês ajudam muito o canal, não vai aumentar nada para vocês. E um aviso bem rapidinho para quem ficou até aqui. No vídeo, eu consegui 2 cupons de descontos exclusivos para esse modelo Ultra. O preço final vai ficar por menos de R$ 1.500, dependendo da cotação dólar e utilizando os 2 cupons. Essa promoção vai começar no dia 15, além dos descontos, vai ter o cashback que está rolando no AliExpress. Os cupons vão estar na descrição do vídeo. Então, falando dos pontos positivos, levando em consideração o preço desse projetor, com certeza o brilho dele é o ponto que mais se destaca, quase 1.600 ampsilumens. O foco dele está bem equilibrado, 3 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento. Ele tem 3 caixas de som de 10 watts, então você não precisa utilizar uma caixa de som Bluetooth dependendo do espaço onde você vai utilizar ele. O input lag dele é baixo, então dá para jogar tranquilamente, a temperatura dele bem equilibrada. Tem aí a ótica selada. E falando de algum ponto que eu tentei procurar alguma coisa para falar com vocês, o máximo que eu posso comentar com vocês, como ele não tem um sistema homologado, ele só tem uma entrada HDMI. Seria legal ter 2 entradas HDMI. E uma dica para quem comprou esse projetor ou vai comprar esse projetor, tem um QR Code que ele tem 2 anos de garantia. Utilizando esse QR Code você vai entrar no grupo de WhatsApp deles, então vocês vão ter 3 anos de garantia. Outra dica também, o controle Bluetooth. Tentei configurar lá no menu dele. O esquema é o seguinte, você aperta esse botão, ele vai entrar no menu de configuração do Bluetooth e você segura esse botão aqui, que aí depois ele consegue parear com o projetor. E muito obrigado a todo mundo, porque se não fosse, vocês não teriam a oportunidade de testar esse projetor monstruoso. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, abraço, tamo junto.